tava aqui pensando, mesmo depois da gente ler diversas e diversas vezes na palavra de Deus que a gente não deve ficar ansioso, o porquê ainda assim a gente fica ansioso e muitas vezes desesperado. Quantas vezes você, por exemplo, não teve uma situação da qual você disse, eu confio em Deus, e minutos depois veio a notícia e tudo que você fez foi tudo menos ficar um pouco menos ansioso. Muitas vezes você tinha a solução do problema e estava tudo bem. Mas a partir do momento que ela deixou de existir, parece que a ansiedade tomou conta da sua vida de uma forma extremamente absurda. Eu fico pensando nisso muitas vezes porque eu mesmo falo, eu confio em ti, Deus. Eu espero em ti. Mas quantas vezes eu mesmo não olho para o espelho e falo, cara, você está muito ansioso pelo que não pode ser controlado. E pensando sobre isso, algumas reflexões que vêm na minha cabeça é que realmente a gente esquece o que o Senhor nos diz em Mateus. Para que a gente não fique ansioso conforme o dia de amanhã, porque a gente não pode aumentar um dia sequer na nossa vida se a gente quiser. Quem dirá algo que a gente não pode controlar? A gente esquece disso e mesmo a gente voltando a ler, a gente olha e pensa, ok, e agora? O que é que acontece? Porque o problema não é o Senhor agir, mas quando Ele vai agir. Quando Ele vai entrar com providência, quando Ele vai sanar aquela dor que você está sentindo, quando é que Ele vai tocar no coração daquela pessoa que você quer que toque, quando a sua angústia ela vai diminuir. E por a gente não ver, a gente fica ansioso, a gente fica extremamente chateado. E eu esses dias estava falando com Deus, estou irritado com o Senhor, porque algumas coisas não têm ido como eu achei que iria. Quando o Senhor falou para mim algumas coisas, eu achei que seria de uma forma e foi totalmente de outra forma. E isso me deixou um pouquinho chateado. E eu realmente falei o que eu estava sentindo porque o Senhor é nosso melhor amigo. E Ele sabe o que passa no nosso coração. E Ele quer justamente fazer com que a gente se abra para Ele. Nesse momento de tristeza, de raiva, de ansiedade, no final de tudo, eu olhei assim e falei, embora ansioso, embora com raiva, embora as coisas não estejam andando da forma que eu achei que deveria estar, está sendo muito melhor do que se tivesse ido como eu imaginei. Porque os planos dele realmente são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos e eu imaginava de uma coisa e ele tem me feito andar de outra coisa, de outra forma, de uma forma extremamente melhor, mas ainda assim não é da forma que eu gostaria. E às vezes eu fico assim, cara, quando tal coisa vai acontecer, o que vai acontecer? Isso me deixa ansioso, ansioso. E nesse momento eu começo a me lembrar do que o Senhor fez, como o Senhor fez antes. Começo a lembrar justamente de quantas vezes eu fiquei ansioso por coisas menores e até por coisas maiores. Mas ainda assim, depois de um tempo, ele veio em meu favor. Ele veio e fez coisas maiores do que eu imaginaria. É relembrar os feitos do Senhor. E talvez o que falte para você hoje seja justamente isso. Relembrar que o Senhor é Deus. Eu concordo que muitas vezes é muito difícil você olhar para a palavra e pensar, nossa, isso vai mesmo acontecer comigo?
Mas é muito melhor quando você ora, lê e você lembra de experiências que você já teve com Deus, que com certeza eram experiências de desespero, de não ver provisão e ter isso acontecendo na sua vida. Se você já teve, ou se você até tem um testemunho de alguém, se apegue a isso. Que o Senhor vai vir a seu favor, que o Senhor vai lembrar de você. E mesmo que você vá se esquecer depois, volte a se lembrar. Porque não vai dar para você continuar caminhando, e ficando ansioso e clamar a Deus e achar que Ele vai te responder na mesma hora. Que Ele vai fazer da forma que você quer. Porque muitas vezes o barco vai afundar. E vai ser difícil. Mas pode ter certeza que em algum momento o Senhor vai atender ao seu pedido. Talvez não da forma que você queira, talvez não realizando do jeito que você arquitetou. Mas ainda assim, Ele vai olhar para você com carinho. Para isso você vai precisar se manter firme, se manter constante nele. Porque se você for sair, desviar para a direita, para a esquerda, você vai ficar mais ansioso ainda. Você vai tentar pegar as coisas com suas próprias mãos e você não vai saber o que fazer. Então, um conselho para hoje. Tá ansioso? Eu te entendo. Muitas vezes eu tô. Tá com raiva? Eu também te entendo. Muitas vezes eu tô. Não tá entendendo nada? Eu também te entendo. Mas mantenha os seus olhos em Deus. Mantenha o pensamento de que se Ele cuida das aves no céu, Ele com certeza vai cuidar de você. Não se esqueça desse ponto. Porque, embora você esteja com tudo que eu falei, ainda assim, seu espírito sabe exatamente onde você vai estar. Se apegue na esperança. Se apegue na fé, que é a certeza das coisas que você não vê. E você só não vê ainda. Espere em Deus, porque Ele ainda vai agir ao teu favor. Mas não espere que seja tudo do seu jeito. Talvez você se frustre e fique mais ansioso ainda. Querer as coisas do jeito de Deus, como Deus quer. Então, um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e dá o like. Tamo junto, galera. Fique com Deus. Até a próxima.